Bom dia a todos, meu nome é Natasha Rocha, eu sou servidora pública federal e fundadora do Bitolei, que ajuda aí o pessoal a estudar para concursos públicos. E hoje estamos aqui em mais essa edição do Café Digital para falar sobre como a gestão do tempo pode impactar na nossa produtividade. Mas antes de apresentar esses convidados super especiais, eu vou falar rapidamente sobre o Café Digital. Com transmissão ao vivo pelo Facebook, o Polo Digital promove um bate-papo super descontraído sobre assuntos de relevância para o mundo dos negócios, com a participação da comunidade empreendedora. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Polo para não perder esse e outros conteúdos sobre inovação e empreendedorismo com cultura startup, beleza? E se você perdeu, fique tranquilo, não se preocupe, é só acessar o site poloconecta.pmmc.com.br para encontrar mais conteúdos como este, além de informações e serviços super importantes para os empreendedores da região. E para o assunto de hoje, nós temos dois convidados, o Rodrigo Marangoni, da Ponce, e o André Lima, que é especialista em produtividade. Primeiramente, quero agradecer vocês por estarem aqui hoje, compartilhando a experiência e o conhecimento de vocês com a gente, tá bom? E querem se apresentar? Começando pelo André. Pode ser. Bom dia, bom dia. Bom dia quem está ao vivo. Muito obrigado por estar dedicando um pouquinho desse tempo aqui para a gente poder estar trocando, para poder estar compartilhando. Obrigado para quem está vendo depois desse vídeo, talvez então bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo depois desse vídeo aí. Bom, meu nome é André Lima, hoje eu sou diretor comercial de uma multinacional do varejo esportivo, trabalho lá há algum tempinho já, sou professor da Escola de Empreendedorismo e Inovação aqui de Mogi das Cruzes, também mentor do Polo Digital no tema de gestão do tempo e produtividade. E eu tenho uma consultoria que ajuda empresas a nível estratégico, como que a gente trabalha a questão da produtividade em si e toda a organização humana da estrutura que eles possuem. Então, bom, esse é um pouquinho do background. Eu gosto muito de jogar squash, pratico yoga, faço trilhas também por aqui em Mogi das Cruzes. Abençoado, né, que aqui em Mogi tem mais de 300 quilômetros de trilha, tem bastante montanha, tem cachoeira, tem praia perto. Então, esse aqui é um pouquinho do André. Muito obrigada, André. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente de você, para o pessoal te conhecer, por favor. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí por estarem dedicando aí o tempo de vocês para a gente poder trocar ideias aqui. Obrigado ao Polo aí pelo convite, né, de participar, uma honra. A gente tem estado em várias ações juntas aí. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, hoje atuo na área comercial da Ponce, que é uma multinacional finlandesa da área de máquinas, né? Uma experiência recente até, de 1 ano e pouco. Gosto bastante do tema de gestão, há mais de 10 anos trabalho com gestão de equipes, e aí vem muito essa questão da organização e gestão do tempo, da produtividade e da produtividade dos outros, né, também, né, como trazer essas equipes para conseguirem construir o melhor aí. Vamos trocar ideia aí, todo mundo. Obrigado. Bacana. Então, vamos entrar aqui no tema de hoje. A gestão do tempo nada mais é do que um ato ou processo de planejamento e execução de controle consciente do tempo e das atividades. Acho que cada um já deve saber quanto tempo gastou ou ainda vai gastar para executar determinadas tarefas. Se não sabe, está na hora de planejar e observar, né? Atualmente, muitos são os ladrões da nossa atenção. Redes sociais, smartphone, WhatsApp, e-mails, todas as distrações tecnológicas, né? Ainda temos agora a família, né? Ainda mais nessa situação de pandemia que a gente estava comentando aqui, que toda hora, todo momento está solicitando a nossa atenção, todo mundo dentro de casa. Então, todas essas distrações geram uma perda de tempo irreparável ao longo do dia, da semana, do mês, e dá aquela sensação de que a gente não está conseguindo cumprir com as nossas tarefas, mesmo que a gente não tenha parado de trabalhar 1 minuto. E aí vem a frustração, né? Claro. A gestão do tempo e a produtividade devem andar juntas, porque ser produtivo não tem nada a ver com o número de horas trabalhadas, mas sim com o resultado que a gente tem nessas horas, não é verdade? E, claro, vou pedir para quem está participando aqui
mandar as suas dúvidas, sugestões, comentários, tá bom? Que aí eu vou pedindo para o pessoal responder, para o Rodrigo e para o André, claro. E a gente tem uma pesquisa aqui, os dados de uma pesquisa recente, conduzida pela professora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia de Irvine. Me desculpem se eu pronunciei alguma coisa errado, tá? E o que diz essa pesquisa? Que cada vez que uma pessoa é interrompida, ela leva cerca de 20 minutos para começar a se concentrar novamente no assunto que ela estava. Então, primeiro, gostaria que o André falasse um pouco sobre isso, né? André, você acha que essa pesquisa pode ser o ponto de partida para a gente entender por que a gente não é tão produtivo como a gente gostaria de ser? Em relação a esse tema e essa pesquisa, ela é bem interessante, porque ela começa a colocar a gente para refletir sobre o balanço do trabalho, né? Então, primeiramente, quanto tempo que eu invisto em cada uma das atividades. Então, eu tenho que emitir um relatório, quanto tempo efetivamente eu tenho que investir para essa atividade. Porque se eu não tenho um tempo bem estipulado, eu vou ter muita dificuldade de conseguir fazer aquilo no prazo que talvez seria aceitável ou não, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, eu gosto de falar que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre gestão do tempo, porque a gente não consegue gerir o tempo, né? O que a gente consegue gerenciar são as nossas atividades em relação ao tempo que é presente para todo mundo. As mesmas 24 horas que a Natasha tem são as mesmas 24 horas que o André tem, que o Rodrigo tem, que todas as pessoas têm também. Então, como é que eu colocar as minhas atividades, as minhas tarefas, para que eu possa realmente ser mais produtivo no meu dia a dia e nas atividades que eu quero desenvolver? Então, eu parto muito do princípio da esfera da importância, né, que é o método da tríade, que se fala muito disso. Então, hoje, o que é importante para mim? Quais são os meus valores? Então, um valor importante para mim é saúde, outro valor importante para mim é família. Tudo bem, então hoje, nas minhas atividades diárias, quanto tempo que eu estou dedicando para esses dois valores? Porque, naturalmente, com a dinâmica do dia a dia e com o automatismo, eu acabo fazendo sempre a mesma coisa que eu tenho que fazer, não necessariamente aquela coisa que eu gostaria de estar fazendo, né? A gente coloca nessa esfera da importância, são atividades que irão trazer resultados a curto, médio e longo prazo, enquanto que atividades circunstanciais não me trarão resultado algum, e atividades urgentes são importantes, mas agora eu não tenho mais tempo para realizar. Eu preciso entregar aquela atividade, aquela tarefa de forma urgente. Então, como é que eu consigo trabalhar essas esferas, aumentando a esfera da importância, diminuindo a esfera da circunstância e diminuindo a esfera da urgência? E em relação a essa pesquisa do foco da atividade, é muito interessante porque se eu coloco um momento para eu poder fazer uma atividade e eu não me disperso nesse meio tempo, eu consigo realmente fazer com muito mais afinco, com muito mais foco, né? Tem até técnica Pomodoro, que o pessoal fala de você fazer 25 minutos, depois você para um pouquinho, depois você volta. Então, mas já fica uma reflexão para as pessoas. Quando que foi a última vez que fez uma atividade e ficou 15 minutos nessa atividade de forma ininterrupta? Sem pegar o celular, sem abrir uma nova página, sem ter alguma distração dentro de casa, porque acaba tendo, né, principalmente nesses momentos de home office agora, mas você vai perceber que se você fizer alguma atividade por um tempo ininterrupto, você vai conseguir realmente fazer com muito mais atenção e com muito mais retorno para você mediante aquilo que você quer entregar. Então, eu acho que é bem interessante nesse sentido assim. E você, Rodrigo, o que você acha dessa pesquisa? Ela pode servir como um ponto de partida para a gente entender um pouquinho por que a gente não é tão produtivo? Eu acho que faz bastante sentido, sim. Acho que os comentários do André são bastante pertinentes, né? E realmente, o que eu estava pensando aqui, enquanto ele comentou sobre fazer atividade ininterrupta, um exemplo que acho que todo mundo já passou, ou passa muito frequentemente, você começa a escrever um e-mail e o seu telefone toca, né? E aí, você para de escrever o e-mail para atender o telefone. No momento que o telefone tocou, você já quebrou essa concentração, você já quebrou aquele... alguém comentou aqui do flow de concentração, né? Realmente esse fluxo, o flow aí, a hora que você quebra, né, essa linha de raciocínio, mesmo que você resolva e tome a decisão de não atender o telefone, você já
já não está mais naquele momento, né? Se você atende o telefone, piorou, porque talvez aquele e-mail vai ficar aberto o dia inteiro lá, semi-escrito, e quando você vai terminar, traz um pouquinho do que o André comentou de será que vai entregar ou vai produzir o efeito que ele deveria produzir, né? Então, acho que essa quebra, né, das atividades, quando você está no meio, não consegue concluir a atividade sem distrações, né? E essa questão realmente da pandemia, para mim, pelo menos, que estou trabalhando aí em home office já há uns 4 meses, e o home office com as crianças dentro de casa, é muito diferente do que era o home office quando a gente fazia eventualmente antes, né? É muito difícil você manter essa concentração direto, então acho que esses breaks que o André falou são fundamentais, né? E tentar realmente estar em um local que te permita focar, né, naquela atividade, mesmo que você tendo a estimativa do quanto você vai demorar na atividade, como o André falou, né? Esse relatório eu preciso de 15 minutos para fazer. Então, se dê esses 15 minutos, né? Permita que você tenha esses 15 minutos para fazer aquela atividade com total atenção, com total foco. Com certeza o resultado vai ser melhor, né? E vai também te trazer uma satisfação maior. Complementando o que você falou, Rodrigo, que a gente estava comentando aqui antes de entrar ao vivo, eu tô aqui no quarto, fechei a porta para ninguém me atrapalhar, porque aí você fica concentrado para fazer uma atividade, né? E em casa, em tempos de pandemia, eu acho que essa é uma das primeiras questões que a gente tem que falar com quem está com a gente no ambiente, né? Falar, olha, agora de tal hora até tal hora, eu tenho uma atividade para fazer e eu vou pedir para que você não interfira na minha atividade, porque eu preciso de concentração para poder executá-la nesse tempo, senão eu vou levar o dia inteiro, de repente, para fazer algo que eu faria em 1, 2 horas, né? Sendo interrompido. E tem uma pergunta legal aqui, do Gustavo. Vocês acham que reuniões tendem a ser um gasto de tempo com baixa produtividade? Antes da pandemia, né? A gente sempre tinha reuniões presenciais, que eu acho que demora mais do que agora, que são essas reuniões, geralmente pelo Meet, Hangouts, enfim, para as ferramentas eletrônicas. André, o que você tem para contribuir aí com a gente sobre esse tema? Em relação às reuniões, eu entendo muito, eu entendo mais, em vez de gasto, eu entendo mais investimento de tempo. Às vezes a gente acaba investindo de forma não coerente com aquilo que a gente deseja, né? Mas as reuniões, elas podem ser um investimento de tempo, talvez não de forma adequada, dependendo de várias interferências que podem ocorrer. Então, por exemplo, para que eu estou fazendo essa reunião? As pessoas que estão nessa reunião são as pessoas que deveriam estar nessa reunião? Tem já uma pauta, tem uma ordem do dia, temos os assuntos a serem trabalhados por essa reunião? Porque dessa forma eu consigo ser muito mais, eu consigo realmente trabalhar os assuntos que eu preciso. Às vezes a gente entra, por exemplo, numa reunião para falar sobre budget, sobre estratégia comercial, e a gente acaba falando sobre logística e desenvolvimento humano das equipes. Então é um assunto que não estava para aquele momento, né? Claro, não é para ficar zip e não tocar no assunto, mas, legal que trouxe esse tema, mas vamos trabalhar ele no momento posterior, talvez não agora. Então tem até não lembro se foi o Adam Smith, mas enfim, ele estava falando sobre reuniões produtivas porque ele via que tinha um grande desprazer dos diretores dele de estarem participando de reuniões, né, que eles não precisavam. Então, o que ele começou a fazer? Ele montava o briefing da reunião, colocava a ordem do dia, disparava para todos os diretores, e esses diretores, entendendo que se eles tinham alguma participação, algo a agregar, algo a compartilhar naquele momento, naquela reunião, eles entravam e participavam pontualmente sobre os determinados assuntos. Então ele começou a ver que isso era muito mais produtivo e muito melhor do que ficar copiando um monte de gente no e-mail, chamando todo mundo para reunião, porque ele sentia também que se ele não chamasse todo mundo para reunião, 1 ou 2 pessoas poderiam se sentir desvalorizadas ou menos preteridas, alguma coisa desse tipo, né? Então eu acho que para a reunião ela tem que ter o pré-reunião é um passo tão importante quanto a reunião em si. Porque é ela que vai determinar
para onde que vamos, para que serve aquilo, né? A reunião nada mais é do que um ponto de paragem obrigatória para que a gente possa tomar decisões, para que no futuro a gente possa avançar nas atividades que a gente deseja, né? Então, acho que esse step anterior da reunião, para você fazer esse briefing, né, a ordem do dia, quem vai participar, qual que é a importância, por quê, é o momento de se falar disso, não é? O que eu quero com esses temas que eu estou trazendo, qual que é o esperado que eu tenho, é o que vai determinar se a reunião vai ser produtiva ou não. Eu vejo um pouquinho por esse lado. Eu acho que planejamento, né, tá muito associado com produtividade, né? Se você tiver planejado a sua reunião, já saber o que você vai falar, o tempo que vai durar essa reunião, acho que precisa ser administrado também, porque a gente, às vezes, se encontrando, acaba falando de outras coisas que ali não são pertinentes para o momento. E você, Rodrigo, o que você acha, assim, das reuniões, se é produtivo, se não é, qual que é a sua visão sobre isso? Acho que existem muitas reuniões improdutivas, realmente. Infelizmente, é uma realidade, né, na maioria das organizações. Agora, não é culpa da reunião. Acho que esse planejamento, essa preparação que o André citou, é importante para a reunião e é importante para tudo que a gente quer fazer com produtividade, né? Talvez seja uma das coisas que a gente precisa investir esse tempo um pouquinho antes em preparar, em nos preparar, em preparar quem vai estar com a gente, para que realmente a gente tenha conversas produtivas, que a gente atinja o propósito daquele encontro, né? Porque é muito isso, e principalmente agora na pandemia, o que a gente sentiu até, foi isso, algumas coisas que a gente conversava em café, né, quando encontrava no corredor na empresa e resolvia em 2 minutos, tudo começou a virar reunião. E aí talvez traga muito mais esse sentimento do Gustavo da improdutividade das reuniões. Não sei se o Gustavo depois ele pode comentar aí se ele está também trabalhando em home office, se ele teve esse aumento, né, de cargas de reuniões, porque começou a agenda a ficar realmente cheia, tudo virou reunião, tudo virou um schedule ali no Teams, ou no Meetings, ou no Zoom, enfim, porque você não encontra mais as pessoas no corredor. E aí uma prática que a gente adotou depois de perceber esse aumento, né, e que começa a gerar uma estafa mesmo, e essa sensação de improdutividade em todo mundo, foi começar a utilizar o campo opcional também, né, além de tudo que o André comentou aí, até da experiência do Smith aí, sobre briefar, sobre fazer toda essa preparação, a gente começou também a colocar assim, ó, você está aqui justamente para você saber que tem a reunião, você participa se você quiser, se você achar que vai ser produtivo para você. Você não é obrigatório estar aqui, não é um tema diretamente que você precisa tratar, né? Então, acho que isso também aliviou um pouco a carga de todo mundo e tem tornado as reuniões, né, no nosso caso aqui, no dia a dia da empresa, um pouquinho mais produtivas. Mas é um exercício diário, é um exercício de planejar, né, de preparar antecipadamente, para que a gente possa, naquele momento em que tem horas de muitas pessoas, às vezes, envolvidas, que essas horas sejam produtivas. Acho que quando deixa muito aberto, assim, os funcionários têm que ter uma boa noção do que realmente tem a ver com a função dele, se vale a pena ele realmente participar daquela reunião ou fazer aquilo que realmente precisa ser feito dentro do trabalho dele, né? Aí teria que, cada um tem que ter uma boa noção do assunto, da relevância e se precisa participar. Vamos lá para ver se tem mais perguntas aqui. Joá Moreira. Vamos lá para a pergunta do Joá. O quanto ficou importante a função do departamentos como RH para entender o emocional dos colaboradores e como vocês, com funções de liderança, lidam com essas situações? Vamos começar agora pelo Rodrigo? Pode ser? Pode ser. Excelente. Acho que o RH, né, ele tem um papel cada vez mais importante no
no desenvolvimento e no cuidar das pessoas, né? Cada um é protagonista de sua carreira hoje em dia, né? Cada um é protagonista do seu caminho, da sua jornada, mas essa questão emocional, principalmente com o isolamento que muitos estão vivendo, né? De ter menos contato com a sociedade, de ter menos contato com os parceiros, ele traz algumas questões emocionais para muita gente, né? Então, é importante sim o RH, mas é fundamental o líder, né, o gestor ou o mentor que está ali acompanhando cada uma daquelas pessoas, ter também as conversas corajosas, entender o que está sendo difícil para aquela pessoa, né, e não tratar, às vezes, só meta, né, só entregas, é tratar a pessoa, é tratar o ser humano, né, é conversar e escutar o ser humano, escutar empaticamente, ter essa predisposição de ouvir de verdade, né, para poder, às vezes só ouvir já basta, tá? Às vezes não se precisa nem falar nada, você escutar verdadeiramente a pessoa já causa um impacto emocional muito positivo, né? Então, cada um é cada um. Acho que outra coisa que tem que também se levar em consideração, cada pessoa é individual, tem as suas necessidades, né, os seus pensamentos, então também não adianta tratar todo mundo igual. Acho que é importante conhecer as pessoas da equipe, é importante conversar com elas, escutar e ter uma troca de ideias aberta mesmo e transparente. Acho que é o que eu tenho tentado trabalhar com o meu time. Legal. E eu acho também que o emocional está super ligado com a produtividade, porque tem aqueles dias que a gente acorda super bem, a gente fala, nossa, eu vou fazer hoje tudo, estou super disposta, vou fazer tudo que está no meu planejamento. Então, você fica melhor para realizar as atividades e você vai realizar todas elas, provavelmente. E a gente tem que ser mesmo humano, né? Principalmente nesses tempos atuais. E você, André, o que você tem para colaborar com a gente nesse aspecto? Eu entendo que antes a gente, para poder ajudar o outro, antes da gente estar liderando, a gente precisa liderar a nós mesmos, né? A gente precisa estar tranquilo, sereno, super bem, com bastante confiança, né? Eu senti que nesses momentos agora, a questão da confiança das equipes, ela baixou muito em relação a tudo que poderia acontecer, porque era muito incerto, né? Então eu vou ter meu emprego, meu marido vai ter um emprego ainda, meu salário vai continuar o mesmo, como é que vai ser o futuro da empresa, como é que vai ser o meu futuro. Então, e também isso recai sobre nós, né? Nós temos incertezas, nós somos humanos, né? Eu gosto de brincar com as equipes que não existe nenhuma diferença entre a gente. A única diferença são as responsabilidades que cada um tem hoje. Nós somos pessoas, temos erros, somos vulneráveis, somos frágeis, erramos muito, e errando muito que a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo. Então, eu vejo muito que para liderar nesses momentos de crise, tem uma principal diferença entre empatia e simpatia, né? Então, como que eu consigo realmente me conectar e dar ouvidos para a pessoa, para ter aquela escuta ativa, mesmo não tendo passado pela situação. Então, eventualmente, um colaborador pode falar que, bom, o marido está com câncer, o filho perdeu o emprego, que ele ajudava em casa, o outro filho engravidou a namorada com 16 anos. Bom, eu não tenho filhos hoje, dificilmente eu conseguiria entender isso. Mas se eu estiver realmente aberto a escutar e aberto a estar conectado com essa pessoa, entender os sentimentos que ele possui, eu consigo realmente ajudar, que foi justamente o que o Rodrigo falou, né? Tá ali só para ouvir ele, mas ouvir de forma genuína mesmo, isso já gera essa ponte, ela melhora essa ponte de confiança que a gente tem, né? E você pega as competências do líder do futuro, que foi em março, né, fevereiro, do Fórum Econômico Mundial. Empatia está entre as 10 competências para o futuro. Empatia, adaptabilidade, criatividade, orientação a servir. Então, isso eu acho que são as competências que o líder tem hoje que realmente vão fazer diferença nesse cenário atual. Quanto ao papel do RH nesse processo,
eu tenho algumas convicções um pouquinho diferentes das convicções do mercado. Eu não entendo o RH como uma célula separada da operação. Eu entendo o RH como um parceiro de negócios, né? Então, ele tem a expertise dele, tem as competências dele, ele é meu parceiro de negócios. Então, ele me dá o alerta, ele fala quais são as diretrizes, mas quem toma a decisão é a pessoa que vai estar na frente da operação. Então, é a pessoa que vai estar na frente da equipe. Eu vou tomar a decisão junto com a minha equipe, né? O RH, ele vai me alertar sobre todas as inconveniências, sobre todos os problemas, mas a decisão, ela vai acabar sendo da pessoa que está ali próxima no campo, né? Ela não sabe como é que vai ser a gestão minha do meu colaborador, ela não está ali no dia a dia, ele não conhece meu colaborador, ele não sabe quais são as intempéries que ele passa, ele não sabe quais são as atividades dele, quais são as dificuldades, né? Então, eu vejo o papel do RH muito de ser esse parceiro de negócios para poder apoiar o gestor, o líder, na tomada das decisões, né? E eu acho que ele até comentou em relação à inteligência emocional, que também é uma das competências para o futuro, e a inteligência emocional ela fala muito sobre isso. Eu conhecer a mim mesmo, as minhas emoções, para que na hora de tomar uma decisão, eu possa tomar uma decisão diferente daquela que eu venho tomando em relação àquele sentimento ruim que eu tinha anteriormente, né? Então, de repente, eu recebi um e-mail que eu não gostei de ler, eu recebi um e-mail que eu não fiquei feliz de ler, qual que é a minha atitude? Qual que vem sendo a minha atitude? E como é que eu faço para mudar isso hoje, né? Então, eu conhecer qual que é a minha atitude perante algo que não me conforta, eu posso tentar mudar no futuro e ser uma pessoa melhor. Então, eu vejo muito nesse sentido assim. O RH como um órgão de consultoria, né, dando ferramentas para que o líder realmente desenvolva o papel adequado para a sua equipe, porque ele realmente vai conhecer muito melhor a sua equipe do que o próprio RH, né? Então, sempre fornecendo ferramentas cada vez mais atuais para que a gente possa aí gerar motivação, entender o que cada um está vivendo nesse momento e conseguir ter os resultados pretendidos, né? A Cláudia Domingues comentou aqui, a escutativa é uma ferramenta importante para a produtividade, e você realmente comentou isso, né, André? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? isso? Claro, com certeza. Eu acho que é um momento de você estabelecer aquela relação de confiança que você tem com a pessoa, e a gente está falando agora de gestão de equipes, mas a gente fala isso com um amigo também, né, com uma pessoa querida, uma pessoa próxima, realmente você parar e escutar aquela pessoa, né? E para que ela possa ser ela mesma ao falar, e a gente não se importar o como ela está falando, mas prestar atenção no que ela está falando, né? Porque, por mais, a gente fala muito de empatia hoje em dia, empatia, mas a verdadeira empatia ela nunca vai acontecer, porque eu não consigo me colocar no seu lugar. Tem que colocar no lugar do outro, tem que fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para ele, mas eu não sei. Vamos supor que nós três aqui vamos pular de paraquedas. Cada um vai ter uma sensação diferente. Eu morro de medo de altura, a Natasha está falando, eu não vou. Mas cada um vai ter uma sensação diferente. E daí como é que você vai contar como é que foi essa sensação para o outro? Né? Você, através das suas experiências, através das suas vivências, vai ter valor arraigado dentro de você que serão diferentes dos meus, né? De acordo com as minhas experiências e as minhas vivências. Pegando um exemplo prático, claro, agora. Se eu perguntar, por exemplo, para o Rodrigo, o que é branco? Ele vai me apontar o fone dele de ouvido. Se eu perguntar para a Natasha o que é branco, ela vai me apontar a parede dela. E para mim, branco vai ser, de repente, o branco da garrafinha aqui. São brancos de tonalidades diferentes, mas como que a gente enxerga o branco cada um, né? Você pedir para desenhar uma torre Eiffel num caderno. Para todo mundo, cada uma das torres Eiffel que a gente desenhou vai ser para você aquela torre Eiffel, mas é a percepção que você tem, é a percepção de valor do mundo que a gente tem, né? E isso é um grande cuidado que eu gosto de tomar em relação às equipes, que é de estabelecer para o mundo o valor que eu enxergo nas coisas, porque é muito diferente, né? E nós somos o nosso padrão. Então, por exemplo, quem que é bitolado em dieta? É quem faz mais dieta do que eu. Quem que é viciado em atividade física? É quem faz mais atividade física do que eu. Então, geralmente eu pego eu como padrão, estabeleço isso para o mundo, e muitas vezes não acontece, né? As pessoas, elas são diferentes, elas têm as individualidades, elas têm as particularidades, e elas têm, sim, realmente esse senso de pertencimento do mundo. Então,
como que a gente consegue conviver em diferentes realidades no mesmo plano. Então, eu vejo muito nesse sentido. Eu não sei se fugiu um pouco do tema, mas é muito disso. Eu consegui ter realmente o laço com a pessoa, mesmo não tendo participado com ela daquilo. E como é que eu faço isso na operação do dia a dia? Como é que eu faço isso no meu negócio? Bom, você pode fazer isso no seu negócio com reuniões pré-programadas, mensais, quinzenais, que nesse momento você vai reservar um tempo para falar com o seu colaborador, com a sua equipe, sobre qual que é o projeto dele, quais são os pontos de melhoria, quais são os eixos de progresso, quais são os assuntos que ele gostaria de estar abordando sobre um determinado tema, qual que é o plano de desenvolvimento dele dentro do projeto da empresa ou dentro do projeto pessoal dele. Porque eu gosto de falar isso e reforço, né? Eu falo para as equipes, eu falo, cara, pouco importa a empresa. Eu não quero que você fique pela empresa. Eu quero saber se você está bem, você está feliz, você vê um projeto para você aqui dentro, você se enxerga fazendo isso que você está fazendo no futuro? Não me enxergo. Legal, o que você se enxerga fazendo? Vamos lá, eu vou te ajudar, porque hoje você está aqui. E hoje o valor agregado que você gera é para a gente. Mas se no futuro você enxerga outra coisa, veja como que a sua atividade de hoje pode te ajudar no futuro, né? Então, se a pessoa quer abrir o próprio negócio, por exemplo, cara, então começa a olhar as atividades que você tem hoje, porque você pode errar, que não vai ter nenhum problema, o seu salário vai continuar caindo na sua conta no final do mês. Agora, a partir do momento que você abre o seu próprio negócio e você toma uma decisão errada, equivocada, você pode fechar as portas na semana seguinte, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de transparência. E a escuta ativa, ela traz muito isso, né? Então, eu gosto de falar que é o backfeed, não é o feedback. Então, é 1h30 de bate-papo em que o gestor faz duas perguntas geralmente abertas, né? Então, por que isso é importante para você? O que isso reflete na sua vida? E a pessoa se coloca a pensar e a refletir muito em relação àquele assunto. Uma pergunta que geralmente eu faço, as pessoas levam um certo tempo para pensar, quem é você? E quando você traz essa pergunta para a pessoa, ela geralmente nunca parou para pensar, quem sou eu? Eu sou intestino que peristalteia, eu sou coração que bate, eu sou honesto, eu sou bonito, eu sou charmoso, eu sou feio, eu sou ridículo, eu sou esportista. Ela nunca parou para pensar e para escrever sobre isso, né? Então, eu acredito que essa parte da escuta ativa ela é importantíssima para a gente estabelecer essa relação de confiança e transparência, porque daí eu acredito que a produtividade ela vai acontecer desse jeito. As pessoas elas podem falar muito a respeito disso para o futuro. Rodrigo, quer complementar o que ele falou? O que você tem aplicado aí de escuta ativa na sua equipe? Não, acho que está bem completo aí o que o André comentou. Eu só adicionaria que para a escutativa realmente acontecer, é importante a gente não julgar, né? Não julgar a fala do outro, que o outro está trazendo, né? E deixar nossos pensamentos irem embora. É muito difícil, né? Isso que o André comentou, de você ficar 1h30 conversando com uma pessoa e não falar, né? É difícil. Tentem, aí até uma provocação para quem está ouvindo a gente, como marcar com alguém, né, um bate-papo em que você vai ouvir a pessoa e não vai julgar. Tente não julgar. Isso é praticar a escuta ativa, né? É deixar e absorver o que a pessoa está falando sem você julgar aquilo, né, que ela está trazendo para você e sem você deixar os seus pensamentos dominarem aquela situação, né? Porque às vezes você até consegue se segurar de falar, mas aí ela tocou num ponto e você tá lá viajando, pensando naquele ponto e já não tá mais ouvindo o que ela tá falando agora. Então, é muito importante, né, essa questão de não julgar. Acho que é a única coisa que eu complementaria aí na fala do André. Eu acho que a escuta ativa, principalmente em tempos de pandemia, que tá todo mundo em home office, traz muito a gente para aquele senso de pertencimento da equipe. Nossa, eu faço parte da equipe, então vamos produzir, que tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, e a gente volta, assim, retoma um pouco mais da produtividade, né? Mais uma pergunta aqui que estava prevista aqui, ainda em relação ao tema de produtividade, né? Existe uma fórmula mágica para a produtividade ou é algo mais individual de cada pessoa? Vamos começar pelo Rodrigo agora?
A fórmula, eu particularmente, e aí é uma visão pessoal minha, não acredito muito em fórmulas mágicas, né? Eu acho que existem sim algumas ideias, algumas dicas ou ferramentas que podem ajudar, né? A gente já comentou aí sobre essa questão até da pesquisa lá da Universidade de Irvine, de não interromper, né? De não quebrar esse flow e tal. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, para a produtividade, você realmente fazer a atividade do início ao fim sem começar um monte de frentes ao mesmo tempo e ficar tudo um pouquinho aberto e pensamentos diferentes, né? Então, acho que essa é uma dica, mas não é uma fórmula mágica. Acho que tentar manter a concentração, né? Acho que é importante o planejamento, a preparação, do mesmo jeito que a gente falou das reuniões. Acho que tudo que a gente faz e que a gente quer ter uma produtividade precisa desse investimento de tempo, um pouquinho pré-atividade, que é para se preparar, que é para entender onde você quer chegar, que é, buscando uma fala do André lá do início, entender qual o propósito que você tem com aquilo e quanto tempo deveria levar. Você não consegue saber se você foi produtivo se você não tem ideia se deveria levar 10 minutos ou 1 hora, né? Então, essa preparação anterior eu também cito aí como um ponto importante para que a gente possa ser produtivo, né? Estar preparado para aquilo que a gente vai fazer, né? Então, são, acho que as duas coisas que eu citaria aí como bastante importantes, no meu ponto de vista, para a gente manter uma produtividade alta. É óbvio que fazer pausas, né, não adianta eu trabalhar das 8 às 22 direto, ininterrupto, na frente do computador aqui, isso não é ser produtivo, né? Eu já trabalhei numa empresa um tempo atrás que falava que só reconhecia, né, era um mito interno lá, que só se reconhecia o verdadeiro funcionário, aquele que vestia a camisa, depois das 21 horas. Quer dizer, e as pessoas ficavam lá até tarde, e aí o chefe ficava lá até tarde, e as pessoas não iam embora, só que as pessoas não estavam produzindo, as pessoas estavam no Facebook, as pessoas estavam viajando, falando no WhatsApp. Então, será que é produtivo ficar lá? Ou só cansa todo mundo? Está todo mundo ali, né, no auge da improdutividade, na verdade. Então, eu acho que outro tema aí, saindo um pouco da pergunta, mas linkando a produtividade com essa gestão do tempo, é isso, é entender que eu não preciso delimitar as horas, né, de atividade da equipe ou de quanto eu vou trabalhar naquele dia. Eu gosto de olhar por resultados produzidos. Então, se eu tenho como proposta nessa semana entregar isso, se quarta-feira eu terminei, quinta-feira eu posso olhar para o futuro, quinta-feira eu posso ter um dia um pouco mais leve, posso estudar alguma coisa, ler algum artigo interessante para me atualizar. Então, é isso. Acho que a Andrea comentou aí eficiência. Acho que eficiência e produtividade estão coladas e de mão dada aí. Acho que é uma coisa muito antiquada já, essa coisa de, nossa, trabalhe 50 horas por dia para ser produtivo. É justamente o contrário, né? Você tem que conseguir muito mais resultados em menos tempo. Né? Tem um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana. Muito legal o livro, e fala muito de produtividade, você está concentrado fazendo uma ação, às vezes, que nem você falou, está lá na empresa fazendo uma atividade, mas olha Facebook, olha o WhatsApp. Então, assim, você vai demorar 3 horas para fazer uma coisa que, de repente, você podia fazer em meia hora, 1 hora, né? André, quer complementar para a gente, por favor? Claro. Hoje as pessoas elas estão atrás dessas fórmulas mágicas, né? Então, aumente a sua receita em 30%, vejam esse curso aqui comigo, de day trade, etc e tal. Aprendam Power BI, vamos... Aí tem os livros, tem periódicos também, Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não que o livro não seja bom, ele é interessante, mas ele funciona para algumas pessoas. Então, hoje a gente ouve, para você ser produtivo, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que treinar às 6 da manhã, depois tem que meditar, depois tem que comer o café da manhã saudável, depois você tem que ler um livro, depois você tem que fazer não sei o quê. Cara, isso vai funcionar para mim, vai funcionar para o Rodrigo, vai funcionar para a Natasha, tem gente que vai funcionar.
Então, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, essa individualidade ela é muito importante. Não tem uma receita mágica. Não existe uma receita mágica. É a mesma coisa que por exemplo, você quer aprender a jogar bola? Então tá bom, você quer aprender a jogar bola? Eu vou colocar o vídeo do Pelé aqui na TV, você assiste, e aí você vai para campo aprendendo a jogar. Não. Para aprender a jogar bola, você vai ter que jogar, você vai ter que se exercitar, você vai ter que treinar. E isso é a mesma coisa em relação à produtividade, né? Não tem uma fórmula mágica. Eu trabalho com esse tema já faz algum tempo, quase 10 anos. E eu ainda estou adaptando minha agenda, ainda estou trocando as ferramentas, eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. Porque não tem uma coisa que ela é fixa, ela é estagnada, elas são mutáveis, né? Então não existe algo que vai ser a fórmula de sucesso, vai ser a fórmula mágica. Vai ter aquilo que se aplica a você, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? E você indica alguma ferramenta, etc. Cara, eu posso indicar várias, mas se não tiver disciplina, por exemplo, para encher a ferramenta, não adianta. Se você também não entender o porquê que você quer ter uma agenda de controle, também não adianta. Às vezes a gente quer falar de produtividade, mas ela não está numa fase de ser mais produtiva. Ela está numa fase de realmente ter um tempo mais ocioso, de ter um tempo mais tranquilo, porque ela trabalhou muito no ano anterior, não sei. Não tem uma fórmula que vai servir para todo mundo. Não tem uma fórmula da felicidade, né? O que faz bem para você, possivelmente não vai fazer bem para mim. Então, eu não vejo hoje que existe algo. Claro, existem boas práticas que elas podem ser incorporadas no nosso dia a dia, que vão me ajudar a ser um pouquinho mais produtivo. Por exemplo, tirar as notificações do celular, rever os conteúdos que eu consumo. Então, eu não vejo muito rede social, mas, por exemplo, o Instagram, a média das pessoas que elas seguem é 1.000 pessoas. Cara, se uma pessoa posta um negócio por dia, você está vendo 1.000 coisas ali, o quanto que você vai utilizar daquilo para o seu sonho, para aquilo que é importante para você. Então, você fica lá no scroll do Instagram, investindo um tempo que você está decidindo investir aquele tempo, né? É de uma forma certa, de uma forma errada? Não sei. Isso depende muito do que você quer, qual que é o seu propósito, quais são os meus valores. Então, eu tendo clareza sobre qual que é o meu propósito, onde eu quero chegar, eu tendo clareza sobre quais são os meus valores, eu consigo ter muito mais clareza sobre quais atividades eu tenho que executar para poder chegar onde eu quero. Só para fechar esse assunto, o que eu vejo muito é que as pessoas hoje, principalmente nas redes sociais, veem as pessoas com sucesso, super bem, tal, mas não tem o background, não mostra lá o back-office. A gente vê o Michael Phelps lá, 28 vezes campeão mundial, mas o cara ficou 5 anos sem folga de treino. O cara, quando ele perdeu as Olimpíadas lá de 2012, ele já foi treinar na piscina do lado, no mesmo dia que ele tinha perdido. Então, assim, esse background as pessoas não veem. As pessoas, elas querem ter o status, as coisas, mas elas não querem fazer o processo. Porque o processo é doloroso, o processo é árduo, o processo é desafio, o processo sai da sua zona de conforto. Não é fácil para ninguém acordar cedo e treinar, e fazer meditação, e fazer yoga, e fazer etc e tal. É um desafio todos os dias. Não é mais fácil para ninguém, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Tem uma frasezinha que fala isso. Então, eu não entendo que exista uma fórmula mágica que vai te ajudar. Existem, sim, boas práticas, existem, sim, alguns hábitos angulares que vão poder te ajudar a melhorar. Mas pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E isso vai de cada pessoa, né? Eu acho que o que a Andrea Sá comentou aqui se encaixa muito nisso, né? A gente tem as ferramentas, mas a gente tem que ter o autoconhecimento para aplicar essas ferramentas, né? Ela fala que o autoconhecimento é o nosso maior desafio nos novos tempos. Então, você se conhecer e ver realmente quais dessas ferramentas eu posso aplicar, vão realmente me ajudar. Eu vou ser produtiva agindo desse modo, acordando 6 da manhã para fazer yoga, exercício físico, enfim, como eu sou mais produtivo, né? Avaliar a eficácia dessas ferramentas no seu dia a dia, na sua rotina, conforme o que você faz mesmo. E isso é você procurar meios de ser mais produtivo, mas é muito pessoal, né? Cada um vai ter que se achar, encontrar a sua ferramenta, ler muito, é aquilo que você falou. Eu não vou aprender a jogar futebol vendo o Pelé jogar futebol, mas eu vou ter uma noção de que
pesquisar o que ele fez para se preparar para ser um especialista e jogar futebol. E quanto mais especialista a gente for naquela atividade, mais produtivo a gente consegue ser, né? Eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gustavo, você acha, então, que a jornada fixa de trabalho está com dias contados por conta da produtividade? O que você tem para falar, Rodrigo? Eu acho que essa pergunta veio quando eu falei sobre as entregas e não o horário, né, das 8 às 18, né? Gustavo, tem muitas empresas que trabalham já, né, com um horário muito mais flexível, com realmente, assim, sem controlar, e acho que com esse momento de pandemia, de home office, né, mais generalizado, talvez venha a acelerar. Eu não acho que todas as empresas vão acabar com a jornada fixa, não é aplicável para todas as funções, para todos os casos, né? Mas eu acho sim que tende a haver uma flexibilização da jornada de trabalho cada vez maior nas empresas. A gente tem entendido muito, né? Muitos estudos têm trazido isso, que esse equilíbrio, né, esse balanço entre a vida pessoal e a vida profissional é cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Então, o que a Natasha comentou, né, que realmente ficou lá no passado, esse negócio de ficar 10, 15, 20 horas no escritório, já se mostrou, através de vários estudos, que não aumenta a produtividade, ele diminui a produtividade. Então, eu acredito que vai haver, sim, uma flexibilização maior de mais empresas, para mais funções, mas eu acho que não acaba com a jornada fixa de forma definitiva, porque não é aplicável para tudo, né? Como o André falou, como a Natasha falou, assim, as coisas são muito individualizadas, tudo, né? O que funciona para um, o que funciona para outro é individualizado, e da mesma forma, o que é possível para aplicar em algum caso não é possível aplicar em outro, tá? Mas eu acredito sim que deve aumentar bastante essa flexibilização da jornada de trabalho. E você, André, o que você acha em relação à jornada fixa com horas contadas aí de trabalho? Eu concordo bastante com o que o Rodrigo falou, né? Isso vai depender bastante da área. Então, por exemplo, não adianta a farmácia estar aberta da meia-noite às 6 da manhã, porque esse é o horário que eu vou estar dormindo, né? Então, ele precisa estar, talvez... tudo bem, posso receber em casa, etc. Eu acho que isso vai depender muito do... Vamos pegar um exemplo. Você não vai no shopping às 2 da manhã, certo? Você não vai fazer um passeio com seu filho para ir no restaurante às 2 da manhã. Então, talvez aquele posto de trabalho fixo num horário comercial seja necessário. Mas agora, outras atividades que não dependem estritamente disso, talvez realmente não exista necessidade nenhuma, né? Isso vai variar muito. Isso veio lá de trás, né? Teve a era industrial, o Taylorismo, o Fordismo, aí depois da Segunda Grande Guerra de 45, teve essa aceleração do processo das etapas de 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, 8 horas você investe em outras coisas. Então, eu acredito que isso vai mudar muito, já vem mudando, né, ao longo do tempo, mas entendo que vai mudar mais ainda, não vai ter um horário fixo, vai ser feito por entrega. Então, quais são as atividades que você precisa desenvolver, quais são as entregas que você precisa realizar e qual que é o prazo que você vai fazer. E se você vai fazer da meia-noite às 5, das 10 às 21 horas, não sei, se você trabalhar 60 horas na semana para entregar, se você trabalhar 30 horas para entregar, o importante é que se entregue, né? Então, eu entendo que eles estão com dias contados para algumas atividades. Para outras atividades, eu ainda acredito que vamos ter esse posto fixo em relação, principalmente às atividades essenciais, por exemplo, né? Que é o que a gente vive hoje, supermercado, farmácias, hospitais. Então, a gente precisa de um posto fixo no hospital, por exemplo. Precisa de um posto fixo para um policial, precisa de um posto fixo para um bombeiro, para um médico. Então, eu acredito que algumas atividades ainda vão permanecer, mas outras atividades rapidamente já vão ter essa flexibilização muito maior. Eu concordo com o que vocês falaram. E para a gente finalizar aqui, falta mais ou menos 10 minutos para acabar a live. Vocês queriam dar alguma dica, alguma sugestão, compartilhar alguma coisa interessante sobre o tema?
Posso deixar a palavra com quem? Com o Rodrigo? Pode ser? Pode ser. Bom, acho que foi um bate-papo legal aqui. As perguntas também trouxeram várias oportunidades da gente comentar até alguns temas um pouco laterais aí, né? Essa questão da gestão do tempo e produtividade, que sem dúvida nenhuma influenciam, né? E acho que a gente tem vivenciado um tempo que desafia muito a gente, né? Em nos mantermos produtivos. O mundo, as mudanças que estão tendo cada vez mais rápidas, as cobranças, as entregas, tudo está evoluindo tão rápido, mudando tão rápido, o que servia ontem não serve mais hoje. Isso tem trazido essa urgência da produtividade, né, e de entregas, e às vezes a gente, em vez de trabalhar e pensar em como ser mais produtivo, a gente está só aumentando as horas de trabalho, né? Como o André falou. Então, a gente precisa repensar isso, né? A gente precisa repensar isso individualmente. Como eu consigo cumprir com essas obrigações, cumprir com essas entregas, né? Para que aquilo que é importante para mim, se para mim é importante ter um dia na semana em que às 15h eu já estou livre para fazer qualquer outra coisa que não seja as minhas obrigações, né, do trabalho, ou do que eu tenho que entregar, do que eu tenho que produzir para o meu próprio negócio, como é que eu faço isso? Como é que eu me organizo? Como é que eu organizo o meu tempo, né, para que esse tempo, que é o mais valioso para mim naquele momento, naquela semana, esteja realmente disponível, né? E aí, acho que vem muito a preparação que a gente comentou, vem muito o se organizar, e realmente focar naquilo que a gente está fazendo, né? Fazer as atividades, tentar buscar quando são atividades críticas, aí a gente ter essa concentração, ter esse espaço, né, para a gente poder trabalhar ininterruptamente. Então, acho que as ideias aí estão mais ou menos alinhadas nesse sentido, né? Então, agradecer a todos aí pelo tempo que nos ouviram, agradecer ao André, a Natasha, agradecer de novo ao Polo. Bom, e fico à disposição de todos vocês aí. Obrigada, Rodrigo. A gente que agradece a sua presença e você compartilhar o seu conhecimento com a gente. André, algumas observações finais você teria para compartilhar com a gente? Alguma dica, sugestão? Legal. Bom, eu acredito que identificar o horário que você é mais produtivo já é um bom começo para poder começar a melhorar as coisas, né? Então, geralmente as pessoas elas são mais produtivas das 8 às 11, das 8 da manhã às 11 da manhã. Isso depende muito do como é que está o ciclo circadiano dela, etc e tal, mas identificar qual que é o momento que você é mais produtivo e fazer o quê? Nesse momento, fazer aquela atividade que te dá menos prazer. Por quê? Porque, naturalmente, você vai conseguir fazer ela com muito mais certeza de conclusão do que se você deixar para o final do dia. Então, por exemplo, TCC, exercício físico, declaração de imposto de renda. Você pega os números de declaração de imposto de renda, as pessoas elas sempre deixam para a última semana, para o último dia, e ainda culpam o sistema, né? Ah, o sistema caiu. Você teve 3 meses para fazer isso. Então, realiza as atividades que você tem menos prazer no horário que você é mais produtivo, geralmente no primeiro horário do dia, né? E aí, só uma reflexão que eu deixo para o pessoal que está vendo e assistindo a gente, perguntando se é normal todos os dias de manhã, pela manhã, eu tomar um copo de uísque. Todos os dias. Não é normal. Todos os dias é normal eu tomar um copo de conhaque antes de dormir? Não acredito que seja normal. Se você estiver fazendo essas coisas com frequência, provavelmente você tem um problema. Então, por que é normal eu acordar de manhã e a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, e antes de dormir a última coisa que eu faço é pegar o celular? Então, fazer esse detox do celular também ajuda a pessoa a ela realmente colocar energia aonde realmente deve ser colocada para aquilo que é importante para ela. Então, desenhando o que é importante para mim, ter clareza sobre o que é importante para mim, ter clareza sobre quem eu sou, eu vou conseguir realmente colocar muito mais energia com afinco para poder avançar, se esse é o meu desejo, né?
Aqui a gente não está falando para ser produtivo, para avançar, para ter sucesso, para comprar. Não. Se hoje está bem do jeito que está, ok. Agora, se hoje te faz falta ler um livro por mês, ler um livro a cada 2 meses, tudo bem. Então, leia 10 páginas por dia, que no final do ano você leu 18 livros. Né? Pegando uma média de livro de 200 páginas. 10 páginas por dia. Então, o grande lance que, se eu posso dar alguma dica aqui, é a consistência das atividades e a disciplina é o que realmente vai trazer para você resultados que você ainda não teve, independente de quais sejam. Então, faça, que feito é melhor do que não feito, antes feito do que perfeito. Então, faz. Então, não deixa de fazer atividade física, faz uns abdominais, chama o parceiro, a parceira, vai caminhar na praça, tira um tempo para você, marca uma reunião consigo mesmo. Isso eu acho que é interessante também, né? A gente tem um momento para a gente, e assim como o Rodrigo falou, também tem um momento na semana para que você não tenha compromissos, que você possa resolver as urgências que tiveram e os imprevistos. Isso é super importante também. Gostaria de agradecer o convite, foi um bate-papo super gostoso, super bacana, super legal. Também aprendi bastante com vocês hoje. E fico disponível. Meu nome é André Lima, se quiserem me procurar no LinkedIn lá para a gente trocar ideia, para compartilhar. Também tem alguns periódicos, livros que eu posso indicar. E eu acho que é isso. Muito obrigado aí pela manhã maravilhosa aí com vocês. A gente que agradece a sua presença também, André. Só para falar um pouquinho sobre o tema, né? Eu sempre falo para os bitolados lá do canal, o pessoal que quer estudar para concurso, que eles façam a tarefa mais difícil primeiro, porque a gente tende a procrastinar, né? E isso é o oposto da produtividade. Então, assim, começa mesmo pelo mais difícil, porque depois que você fez o mais difícil, você fala, agora eu dou conta do resto, porque o resto não é tão cruel assim para mim. E disciplina, constância, e cada vez você vai ficando melhor naquela atividade. Então, quando eu comecei a estudar, né, por exemplo, às vezes eu levava 3 dias para ler o conteúdo da Constituição, um exemplo aqui. E ao longo do tempo, depois de um tempão já estudando, eu lia tudo em 3 horas. Então, assim, eu estava sendo muito mais produtiva. Mas por quê? Porque eu tive um longo período de aprendizado, eu fui me conhecer, como ver o que era mais produtivo para mim. E assim, a gente tem sim que buscar ferramentas, dicas, ouvir quem sabe sobre o tema, para a gente tentar aplicar aquilo que a gente ouviu na nossa realidade e ver se vai se encaixar ou não, né? Gostaria também de agradecer o Polo Digital pela participação, adorei estar aqui com vocês conversando. Obrigada a todos que participaram aí no chat, mandaram suas perguntas, fizeram comentários, muito obrigada. E é isso, né, pessoal? Acho que para a gente ser produtivo, 11 horas, acabou a live, bora fazer as outras coisas do dia, né? Muito obrigada a todos, um super beijo e até mais. Tchau!